O caminho que vai definir o futuro profissional é talvez o maior dilema de quem está na faixa dos 16 anos. Nesta idade, o adolescente é cobrado em casa sobre o que quer da vida e o que vai fazer dela. Entre tantas questões que devem ser decididas, na profissional, acho que nós podemos te ajudar. É que a partir de agora, você tem Vocação, um programa sem a pretensão de decidir o seu futuro profissional, mas que pode tratar o assunto oferecendo informação e ajudando sem estresse no caso de dúvida. Nesta primeira série do Vocação, a ideia é contar algumas histórias de futuros alunos e de profissionais dos 68 cursos oferecidos pela nossa universidade. Começamos contando a saga de alguns personagens que vivem ou viveram as dúvidas da escolha da profissão. O foco do nosso primeiro programa é o curso de Odontologia, um dos mais antigos da UFPR, criado em 1912. Uma frase usada pelo Papa Pio XI acabou virando regra para algumas pessoas que escolheram a odontologia. O Papa costumava dizer que a odontologia exige o conhecimento do médico, a destreza manual de um artista e a paciência de um monge. Se você escolheu odontologia e não tem nenhum desses predicados, não se assuste. Veja essa história. Não sei porque eu escolhi, foi uma escolha totalmente doida, assim, tipo, eu não sabia o que prestar, daí eu escolhi o odonto, assim, eu achei que ia ser legal, mas não era meu sonho desde criança, nada, assim. Eu escolhi e tô aqui. Tô gostando bastante, tipo, no começo não era tão legal as matérias, mas agora tá começando a ficar mais direcionado, a gente tá tendo os pacientes, tá ficando bem bom, eu tô adorando, assim, tô gostando bastante. O outro caso é o do profissional que começa a ser formado dentro de casa. Por influência dos pais e até por facilidades, acaba decidindo seguir o pai ou a mãe e toma o mesmo caminho. Sempre que meu pai é dentista, né? Daí sempre de pequeno eu vim acompanhando ele, ia no consultório. Sempre fui interessado pela odontologia. Daí, depois quando eu fiquei maior, continuei indo no consultório, aprendendo um pouco mesmo antes de entrar na faculdade. E daí eu decidi fazer odontologia mesmo. Porque eu comecei a ver minha irmã, assim, comecei a gostar. Daí decidi fazer odonto. Porque é uma profissão que eu conheço bastante, minha mãe é odontóloga, meu irmão faz odonto. Aí então eu, por gostar também, por influência deles até, acabei optando por essa profissão. Eu já conheço bastante coisa, assim, porque eu sempre tô lá com ela, vendo, querendo saber, assim, daí conheço bastante já, algumas coisas, assim. Eu trabalhei em consultório com minha mãe, agora adoro essas coisas, adoro mexer com boca, estética, essas coisas assim. Então acho que era mais viável para mim, era escolher essa profissão. Eu escolhi fazer odonto, primeiro porque exige concentração, habilidade manual e porque também a gente tem maior contato humano e eu gosto dessa parte. Na verdade eu estava procurando, na escola eu gostava de química e gostava de biologia. Então eu queria alguma coisa na área da saúde. Só que medicina foi muito complicado e os outros também não me interessavam muito. E dentro da área da saúde eu acho que odontologia foi o melhor curso para mim. E agora que você está fazendo odontologia, o que você está achando do curso? Muito legal. Tipo, no começo ele é um pouco cansativo na parte básica, mas agora nessa parte mais dentro da profissão está sendo muito legal mesmo. Eu tô gostando, eu tô no 5º período agora, então a gente começa a atender paciente aqui na Federal a partir do 4º período, então você já tem uma base prática, né, de como que é a clínica, uma noção. Eu tô gostando até agora, eu acho que é isso mesmo que eu queria fazer. O curso está bom, tá mais ou menos como eu esperava, tá bem interessante. Agora, principalmente agora, a gente começou a vir mais na clínica, clinicar mais, tá bem interessante o curso. Bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ter no consultório, quero ser realizada. Eu acho que eu vou conseguir com o odonto, assim, tipo, eu acho que eu tendo meu consultório, tendo meus pacientes, tá bom. Eu espero uma oportunidade de trabalho para mostrar os nossos serviços, que tipo, quem é acadêmico e sai nesse mercado de trabalho não tem muita possibilidade, mostrar meu serviço e ter a minha clientela formada. Eu espero sim que melhore o campo de trabalho, principalmente aqui nos centros urbanos, né, que
que há uma concentração maior de dentistas, e eu espero também que a gente proporcione uma melhoria na saúde bucal da população. Eu espero que a gente tenha campo de trabalho, né? Apesar do mercado estar meio difícil agora, mas que tenha espaço para todos, né, que estão se formando. É caro montar um consultório. Para um recém-formado, não é tarefa fácil. Mesmo assim, a coordenação do curso indica outros caminhos dentro da profissão que podem ajudar o recém-formado. É óbvio, é claro que os grandes centros estão saturados. Acredito que em todas as áreas. A ideia do profissional que deseja uma inserção imediata, eu acredito que deva ser a interiorização, né? Procurar centros menores, com uma demanda maior de pacientes e menor de profissionais para que ele possa se inserir. Frente a isso, ainda, ele pode, se quiser, abrir um consultório particular e prover seu atendimento. Mas é certo que ele terá restrições, ele terá dificuldades iniciais. O profissional que vai trabalhar bem vai conseguir se colocar no grande centro, mas vai demorar um pouquinho. A ideia de um curso, eu acho que é formar o profissional adequadamente, né? Dar-lhe condições para que ele possa desenvolver os mais variados campos da profissão, e não só especificamente um. Nós somos frontalmente contra uma especialização precoce, ao mesmo tempo que somos frontalmente contra a que se tenha o cunho específico da generalidade, né? O aluno trabalha na Federal do Paraná praticamente em horário integral. Então é muito difícil que ele já tenha o cunho de especialista ao ser formado. Ele sai sim do nosso curso com algumas afinidades que brotam na sua formação, mas não se pode dizer que ele seja especialista. Ele sai hoje ainda generalista. Ele vai ter que adquirir a sua especialidade a posteriori. Hoje o Serviço Único de Saúde é o maior empregador, através de cargos federais, através de cargos estaduais e principalmente municipais, onde o nosso recém-formado poderá trabalhar ou poderá inserir-se num serviço público, numa prefeitura ou em escolas para fazer esse atendimento. A universidade oferece todo o material de consumo para esse aluno e a única coisa que ele precisa adquirir dentro do curso é o seu instrumental próprio, que ao se formar ele leva consigo, não fica na universidade. Com isso ele já tem um início, um start, mas ainda é muito pouco. As cadeiras, os equipamentos, enfim, um consultório em si custa caro para ser montado. E ele vai precisar, acho que primeiro uma inserção no mercado, a não ser que ele tenha um respaldo por trás, aí muda de figura. Mas partindo-se do princípio que ele vai ter que adquirir as suas coisas, ainda é um investimento muito caro. A odontologia ainda é uma profissão muito cara, os materiais ainda são muito caros, infelizmente. A grande proliferação de convênios, eu acho que mata um pouco a profissão, na medida em que ele cobra de um conveniado, paga mal um profissional e, na verdade, tem um cunho comercial. E não deveria ser esse o aspecto deveria ser técnico. Uma coisa é certa, odontologia é uma profissão dinâmica que exige estudos constantes, mas que também tem o outro lado, que é aquele onde a humanização da profissão é uma das regras. O consultório trata dos dentes e, em alguns casos, também dos problemas do paciente. Talvez a odontologia tenha me dado a chance de contato com o próximo. E talvez seja o caminho da minha realização. Quer dizer, de alguma maneira, ajudando o próximo, sendo ajudado pelo próximo. Enfim, a odontologia é o vínculo da minha realização, sem dúvida nenhuma. Uma vez, uma senhora contou, eu tratava do casal, que no começo da vida de casados, o marido lhe dera uma joia. Ela achou que o marido tinha feito uma bobagem muito grande e devolveu a joia. Disse que ia comprar uma bijuteria. E fez assim. O marido nunca mais comprou um presente para ela me contando. E depois, ainda durante o tratamento, uma outra situação. Essa senhora ganhou do marido um carro novo e disse que não usaria o carro, que o carro não era bom.
E o marido dela me contou. Daí eu interferi. Quando eu cheguei para ela, eu digo, escuta, a senhora se lembra da história da joia? E vai repetir o mesmo erro agora? A senhora pode não ter gostado do carro, mas não custa nada usar o carro, pelo menos para estar agradando ao seu marido. Nesses 34 anos, eu tive 4 desmaios no consultório, todos eles de homens e por medo. Através da odontologia, eu pude realizar a parte com a qual eu me dei melhor, o contato humano, a história das pessoas que chegam até o consultório, os dramas, as alegrias, enfim, esse contato humano.